tarde, pessoal. Vou falar sobre o meu projeto de pesquisa com o professor Lino. A ideia dessa apresentação é ser um ponto de partida assim, para a minha apresentação do TCC. Então, é a determinação de curva de dispersão, de índice de redução por meio da transmitância em espectrômetros. E eu vou falar a introdução, os métodos, alguns resultados preliminares que a gente teve até agora, e depois a conclusão e o que a gente vai fazer daqui em diante. A principal motivação desse trabalho é determinar o índice de difração de maneira precisa e rápida. Esse método, né, de determinação da curva a partir da transmitância, ele já teoricamente existe, mas ele não é tão utilizado justamente porque não oferece resultados tão bons. Então nosso objetivo é identificar os problemas que a gente encontra no meio do caminho e tentar resolver eles, né? Então, alguns desses desafios que a gente anotou, analisando os dados, foi artefato da espessura, a questão do alinhamento dentro do espectrômetro, o ruído na curva obtida e também, na verdade isso aqui também em relação ao alinhamento, a dispersão da luz. Né? E algumas coisas que a gente propôs para resolver esses erros foi a remoção da absorção, utilizando amostras de diferentes espessuras, utilizar o método dos mínimos quadrados também para mitigar esses efeitos da absorção e brincar, né, com a posição das amostras, tanto no braço de referência quanto no braço de amostra, para analisar o que é melhor, qual dos setups experimentais levam resultados mais confiáveis. De introdução teórica, a gente então quer medir a transmitância, que é a intensidade transmitida sobre a intensidade incidente do feixe. E pela lei de Fresnel, a gente sabe que ela tem essa relação com os meios de transmissão, né? Ou seja, o material e o índice do ar, do meio que a gente está. No nosso caso, a gente vai considerar que é 1 porque é o ar. E, então, desenvolvendo algebricamente essa equação e isolando ele que a gente quer, a gente chega nessa equação de segundo grau, que tem essa relação com a raiz de t, né, da transmitância que a gente vai medir. E como é uma equação de segundo grau, ela tem duas soluções, uma positiva e negativa, só que a negativa a gente está ignorando por enquanto porque ela não traz resultados que fazem sentido fisicamente. Então a gente está trabalhando com a solução mais. Aqui está só um esquema, né, de tipo a lâmina que a gente coloca no aparelho e analisa isso. Bom, para remover essas contribuições da absorvância, né, a gente tem duas opções aqui, o método dos mínimos quadrados. A gente sabe que a absorvância cresce linearmente com a espessura, então se a gente plotar essa reta, a reta de absorção em relação à espessura, a gente consegue simular uma transmitância que seria de absorvância zero, que seria justamente esse coeficiente linear B aqui. A gente sabe que isso não existe, né? Tipo, não existe uma lâmina com uma espessura zero, mas seria justamente uma ideia de uma amostra sem efeitos da absorção. A outra alternativa que a gente tem é utilizar amostras de diferentes espessuras para calcular uma transmitância pura, né, com apenas as contribuições de Fresnel. Então a gente pega duas lâminas, 1 e 2 aqui só para identificar que são de espessuras diferentes, e através da lei de Beer-Lambert a gente consegue transformar a transmitância em absorvância aqui, e dividindo essa diferença pela diferença de milímetros que essas amostras têm, a gente consegue retirar essa absorvância por milímetro de cada amostra e assim obter a amostra com a transmitância pura, né? A gente transforma aqui através dessa equação e aí invertendo a gente tem a transmitância de novo. Aqui o setup experimental, né, que a gente está usando, que é o previsto, as lâminas que a gente está usando de
diferentes espessuras, aqui é de BK7 e de SF6. Esses suportes aqui, eles são interessantes porque, como eu tinha dito, né, o alinhamento aqui dentro do espectrômetro não estava certinho, então tipo, a luz ela não estava passando exatamente no buraquinho desse suporte, né, então a gente ergueu aqui para a luz não sofrer espalhamento ao passar pela amostra. E aqui um exemplo, né, de como a gente está trabalhando de amostras grossas e finas no braço da espessura e no braço da referência. Alguns resultados que a gente teve, né, em BK7. O sinal que a gente tem do espectrômetro ele é bem ruidoso, mas fazendo aquele joguinho com a posição das amostras, a gente consegue tirar a média e obter um sinal bem mais limpo, que leva índices de refração melhores. Então aqui eu tenho a amostra de 1 milímetro, de 4 milímetros, de 10 milímetros, só para mostrar que realmente a média dá uma curva mais limpa, né? Aqui a gente calculou o índice de refração utilizando aquela questão da equação dos métodos mínimos quadrados, só que sem remover o ruído. A gente tem uma curva aqui, né, tipo, razoavelmente próxima da teórica, só que muito ruidosa, né? Então, quando a gente trabalha com a transmitância mais limpa, a gente tem essa curva aqui, e o método dos mínimos quadrados ainda nos dá uma curva mais próxima da teórica ainda, né? Aqui eu estou comparando os dois. A gente compara essas curvas experimentais com a descrita pelos coeficientes de Samar. No SF6 acontece uma coisa engraçada nas amostras mais grossas, porque elas têm um comportamento meio anômalo, que não é igual ao das amostras mais finas, né? Mas aí que a gente realizou o mesmo experimento de tirar o ruído. E os estudos que a gente fez mostram o seguinte: a gente não deve aplicar os dois métodos que eu falei ao mesmo tempo, né? Eles levam a uma coisa meio exótica, assim, né? Então, cada um dos métodos individualmente tem melhores resultados que os dois. E aqui está o dos mínimos quadrados, sem a questão do ruído, para o de SF6. Além disso, aquela questão que eu falei da posição das amostras grossas e finas, elas realmente diminuem bastante o artefato da espessura. Então, aqui quando a gente colocou uma amostra grossa no braço de referência, uma fina no braço de amostra, a gente tem essa curva que ela é bem boa, assim, né? Apesar de, tipo, ainda aqui na região de transparência não tá 100%, mas ela é igual em alguns momentos. A curva é teórica. Por fim, a gente concluiu, né, que esses métodos são bons, eficientes para estabelecer os protocolos que a gente está querendo, né, de índice de refração, mas ainda existem coisas a serem estudadas. Para isso a gente vai ainda realizar medições em um vidro intermediário, de índice de refração intermediário, que é o F2. A gente tende também a realizar estudos em pretas com líquidos, né, já fiz algumas medidas com etanol, para enfim, estabelecendo esses métodos e obter uma receitinha certinha de como a